Fala pessoal do terceiro ano, espero que vocês estejam bem e vamos dar continuidade aí ao assunto que a gente iniciou na aula passada, né, sobre cones, cilindros, né, enfim, a gente passou um pouquinho na aula passada sobre cilindros, dando continuidade ao assunto, então a gente começa a questão de cones. Eu imagino e espero que quando a gente fala de cone já venha automaticamente um objeto, né, a lembrança de vocês. Mas a definição de cone de maneira mais ampla, ela abrange muito mais do que somente o cone que vocês normalmente estão visualizando aí quando a gente está falando de cone, tá? Da mesma forma que cilindro, tá? Então a definição é muito parecida, apesar de ter uma peculiaridade bem interessante, mas é parecida, né? Então seja um ponto, seja P, um plano, né? E nele vamos construir uma curva, uma região fechada ali, sem bicos, né? E tomemos também um ponto V, né? E V não é à toa esse nome, né? Vai ser o nosso vértice, tal que V não pertence ao plano P. Então a gente pega um plano, nesse plano uma curva ou uma região e um ponto V fora desse plano, tá? E aí, por consequência, um cone é a reunião de todos os segmentos com uma extremidade no ponto V, que a gente vai chamar de vértice, e a outra extremidade do segmento na curva ou na região. Então, todos os segmentos que têm uma extremidade no ponto V e uma extremidade na curva vão formar o nosso cone. Tá aí então a ilustração do que foi dito anteriormente, né? Eu pego um plano PE e pego uma determinada curva nesse plano, né? Uma região aí, enfim, pode ser todos os pontos dentro dessa região, ou pode ser somente a linha da curva, né? Então, os pontos que compõem a curva. De cada ponto da curva e entre o ponto V, eu consigo passar um segmento, né? Segmento V e um ponto da curva, V e um ponto da curva, né? Então, uma extremidade do segmento vai ser o ponto V e a outra extremidade de todos os segmentos vão ser pontos da curva. A união de todos esses segmentos possíveis vão formar o que a gente chama de cone. Ah, professor, estou acostumado com um círculo aqui embaixo. Da mesma forma que o cilindro, a gente está acostumado também com um círculo, né? Aí o que temos seria um cone circular se tivéssemos um círculo aqui de fato sendo a curva, ou uma circunferência, né? Sendo a curva que dá a base para esse cone. Mas, como eu falei, a definição apresentada ali ela é bem mais abrangente, né? Enfim, e aí, claro, no caso específico, e é aquele que a gente mais estuda, né, que vai dedicar os estudos aqui, no caso onde a região seja então uma circunferência, ou então que a curva seja uma circunferência, ou que a região seja um círculo, né? E aí o cone, em especial, recebe o nome de cone circular, ok? Da mesma forma, a gente vai ter cone circular reto, cone circular oblíquo, a gente já vai ver na sequência. Bom, em especial aqui a gente tem, né, um cone onde a base é uma região circular, então um círculo, né, onde tem um centro O, ok? Os segmentos aqui todos que unem o círculo, ou melhor, a circunferência ao vértice formam o cone. A gente tem uma reta em especial que une lá o vértice do cone com o centro do círculo, logicamente, quando eu estou falando de cones circulares, né? Que a gente chama de eixo. A base, por ser um círculo, vai possuir um raio. A geratriz é exatamente ou melhor, exatamente não, são os segmentos, né? Ou ainda se você pensar numa reta que está fixa em V e que circula por todos os pontos da curva, pense isso de maneira geometricamente espacial, né? Coloca lá uma tampinha de refrigerante, coloca uma caneta, fixa um ponto na caneta e roda essa caneta em volta da tampinha de refrigerante. Esse movimento que a caneta faz com um determinado ponto fixo dela vai ser exatamente o desenho, né, de um cone, tá? Circular nesse caso, porque a tampinha de refrigerante vai ser uma região circular, né, uma circunferência. Mas para não ficarmos presos na caixinha, né? Isso aqui, por exemplo, tomando essa região amarela aí como base, tá? Essa região amarela aí vai ser também
vai gerar a base de um cone, né? E aí todos os segmentos que forem unindo aí também poderemos ter um cone. Então isso aqui não deixa de ser um exemplo de cone, só claro, não é um cone circular. Aqui um exemplo de cone também, no caso um cone circular oblíquo, né? Onde o eixo desse cone ele não é perpendicular à base, né? Não faz um ângulo de 90 graus com a base, faz um ângulo diferente de 90. A gente tem nomenclaturas aqui, né? O que a gente chama de base do cone, que é essa região. A gente tem o vértice do cone. A gente tem a chamada geratriz, né? Que num cone oblíquo ela varia para cada local, né? Mas aqui eu tenho a geratriz, aqui eu tenho a geratriz. No caso, a medida do segmento geratriz não é constante, mas a geratriz seria aquilo que eu falei anteriormente ali, que é pensar numa reta fixa no vértice, né? Que o vértice foi chamado de P, mas fixa no vértice e rotacionando aí em torno da nossa curva, né? No caso da circunferência, e essa reta vai desenhar aí, né? Vai obter a partir do seu deslocamento um cone, né? Além disso, a gente tem, obviamente, a altura, né? O que seria a altura? A altura é pegar, medir aqui no eixo? Não, né? O eixo está inclinado. Então, a altura é exatamente a distância do vértice ao plano que contém a base. Se eu quiser, de maneira mais direta, entender isso, eu vou ter que traçar um segmento perpendicular aqui, tá? E esse segmento perpendicular vai tocar em algum ponto aqui na base, ou até mesmo fora dela, depende da inclinação do cone. Claro que se o cone for circular reto, vai ser exatamente a medida do segmento do eixo ali. Mas, em outros casos, a altura é exatamente a distância entre o vértice e o plano da base, beleza? Aí mais um exemplo então de cone, né? E o mais comum, né? O cone circular reto. Nós iremos nos ater bastante no estudo, obviamente, dos últimos dois exemplos, né? Do circular oblíquo e do circular reto. Aqui de novo os mesmos elementos, né? Então o eixo do cone, né? Aqui o eixo do cone coincide com o centro da circunferência, né? Então quando isso acontece a gente diz que o cone é claro, por ter uma base circular, né? E no caso, o eixo está perpendicular à base, então ele é um cone circular reto. Como eu tinha dito anteriormente, a altura vai ser, nesse caso, né, do cone circular reto, a distância do centro da base até o vértice. A geratriz, ela não varia, né? Se eu tiver uma medida de 10 centímetros aqui, essa outra aqui também vai ter 10 centímetros, quando eu estou tratando do cone circular reto. E eu continuo tendo o nome de vértice lá ao ponto extremo do cone, né? São esses praticamente os elementos, né, do cone, nesse caso do cone circular reto. Bom, de novo, a mesma pergunta que foi feita para os cilindros. A gente vai estudar todos esses tipos de cilindro? Não. Nós vamos nos ater no estudo dos cones, né, no caso dos cones circulares, tanto os retos quanto os oblíquos, beleza? Para reforçar aí os elementos do cone circular, né? Todo cone circular vai ter uma base e essa base vai ser um círculo ou circunferência. Ele terá um vértice, esse vértice é um ponto fora do plano que contém a base, né? Senão a gente não tem um cone. Vai ter uma medida que é a distância entre o vértice e o plano que contém a base, que vai ser chamada de altura. Vai possuir um eixo, né? Independente do cone ser oblíquo ou cone ser reto, vai existir um eixo. A diferença é que, no caso do reto, o eixo do cone coincide com o segmento da altura, né? Vai ter uma geratriz, né? Que no cone reto nós temos um segmento da geratriz que não varia de comprimento, né? Já no cone circular oblíquo essa medida altera-se. Nós teríamos também o que a gente vai chamar aqui, vai usar um pouquinho mais adiante, que é a seção transversal, que da mesma forma que a gente já viu em cilindro, seria como se a gente estivesse fatiando o cone por meio de um outro plano paralelo à base, e aí as circunferências, nesse caso, né, que a gente vai encontrando no decorrer, elas são seções transversais. A diferença, obviamente, do cilindro para o cone é que toda a seção transversal vai ter tamanhos de circunferência diferentes, né? Onde na base eu terei a maior circunferência e no decorrer do cone, né, quando eu vou cortando cada vez mais alto, mais em direção ao vértice, o meu círculo vai sendo reduzido até que eu chegue no ponto vértice e aí o meu círculo se reduz a um ponto, né? Praticamente essa é a ideia.
Para entendermos aqui um pouquinho sobre a área da superfície do cone, né? Então eu trouxe aqui um cone circular reto e é desse que a gente vai tratar, ok? Não adotaremos aqui formas de calcular outras superfícies de cone, porque aí tem uma variação que pode ser bastante considerável, e depende de cada tipo de cone, de inclinação e tudo mais. Então, quando a gente vai falando de superfície do cone, a gente vai estar falando da superfície de um cone circular reto, né? E quando eu planifico o cone, né, eu tenho aqui na base um círculo, né, que eu chamei aqui de raio R, e eu tenho, abrindo esse canudo aí, vamos dizer assim, né, eu tenho uma espécie de um setor circular, né? E esse setor circular não é igual à base, né? Não tem nenhuma relação direta com a base, tá? Ele vai ser um setor circular de um círculo como um todo, né? Se a gente completasse aqui, a gente teria um círculo como um todo, e esse círculo como um todo teria raio G, né? Quem é G mesmo? G é a geratriz do cone, tá? Professor, como é que eu encontro esse G aí quando não é dado? Olha, se você tiver o raio da base e tiver a altura do cone, automaticamente você já tem o G, porque aqui eu vou ter um triângulo, claro, estou falando de círculo, cone circular reto, né? E aí então tem um triângulo retângulo aqui, né? Porque eu tenho um ângulo de 90. Então é fácil calcular G. Da mesma forma que se eu der G, é fácil calcular H também. E vice-versa, né? Se der G e H, é fácil calcular o R com mais uma outra informação. Então, essa brincadeira que dá para fazer aí com triângulo retângulo vai aparecer algumas vezes em alguns cálculos aí que a gente vai fazendo, beleza? Bom, beleza. Para calcular a área da base, é simples, né? É πr ao quadrado e vai depender de quem é meu R. Para calcular isso aqui, a gente vai precisar pensar um pouquinho, tá? Então, nos próximos slides aí eu tento desenvolver com vocês aí a área do cone circular reto. A lateral vai ser composta, né, por duas partes, né? Uma delas é esse círculo da base, vou chamar aqui de A1, tudo bem? E a outra é esse segmento, é um setor circular que eu vou chamar aqui de A2, beleza? Então eu tenho um círculo de raio R, né? E eu tenho um setor circular, né? A fatia da pizza lá, lembra? De raio G. E tem uma outra informação que é essa informação aqui, ó. Tá, por que isso está escrito aqui e qual que é a importância disso? Isso é relativamente importante, tá? Por quê? Porque a gente tem aqui a medida dessa curvatura, né? Dessa linha aqui no entorno. Ó, professor, como é que você sabe quanto mede isso? Isso é exatamente o que dá a volta na circunferência ou no círculo da base do cone, tá? Então, essa linha em torno da base é exatamente essa curva que é obtida aqui quando eu abro planifico, né, esse cone, tá? E qual é essa medida então? É o comprimento dessa circunferência de raio R, ou seja, é 2πr, ok? Mas por enquanto vou falar só da área 1. Então, a área 1, simples, né? A área total, na verdade, vai ser a área 1 mais a área 2, certo? A área total da superfície. Mas a área 1, então, só para a gente iniciar os cálculos, ela vai ser dada por πr ao quadrado, beleza? Bem tranquilo para calcular a área do círculo, certo? E, de novo, a área 2 é a área de um setor circular, né? Se nós tivéssemos a medida do círculo inteiro, a volta desse círculo inteiro, será que a medida da área dessa fatia tem alguma relação com a parte do arco? A gente chama isso aqui de arco, né? Então, com esse arco, será que tem alguma relação direta? Sim, eu vou dizer para vocês que sim, e que a relação é proporcional. Pense no seguinte: se eu tenho meio arco, né? Se esse arco que tivesse até a metade da circunferência de raio G aí, né? Eu teria o quê? Metade da área do círculo inteiro de raio G. Se isso aqui for uma medida proporcional, então, se for um quarto, vai ser um quarto da área. Se for um décimo, vai ser uma fatia do tamanho de um décimo da área. Então, a relação do comprimento da circunferência inteira, tá? Da circunferência inteira, tá? Essa circunferência aqui, ó, tá? Desculpa aí a tortura, mas essa circunferência inteira, que é uma circunferência de raio G,
certo? A relação do comprimento inteiro com parte do comprimento, essa parte medindo 2π, é uma relação direta, tá? É uma proporcionalidade direta, diretamente envolvida com a área. Então, usando desse argumento, a gente vai encontrar a área desse setor circular aí, tá? Então, nada mais, nada menos do que a nossa área 2, tá? Ela tem uma relação direta com a área total desse círculo inteiro aqui, ok? Desse círculo de raio G. Mas qual seria a área do círculo de raio G? Bom, a área do círculo de raio R é πr ao quadrado. A área do círculo de raio G é πg ao quadrado, onde G vai ser o nosso raio desse círculo aqui, tá? Centro aqui e raio G, tá? Quando a gente considera isso, a gente tem o seguinte, que a área 2, né? Ou melhor, a área total do círculo, tá? Desculpa, ela é πg. Só que ela tem uma relação direta com a nossa área 2 aqui em questão, tá? A área 2 está para a área total, assim como aquele pedacinho de comprimento ali, que é 2πr, que não é a volta inteira do círculo de raio G, mas sim uma parte, né? A parte que está marcada no contorno aqui, ó, só um pedacinho do círculo inteiro, ok? Então eu tenho aqui um pedaço do círculo inteiro. Mas se eu souber o círculo inteiro, ele está relacionado diretamente com a área inteira. Assim como aquele pedaço da área, a área do setor, está com um pedaço da minha curva, né? Tá, mas qual seria então o contorno inteiro dessa circunferência de raio G? Bom, ela seria 2πg, ok? Tranquilo até aí? Então eu estou dizendo o seguinte, tá? Prestem bastante atenção. Que a parte da área está para a área toda, assim como a parte do comprimento está para o comprimento todo, ok? Entende? Se eu tiver uma parte da área, eu tenho uma parte do comprimento. Se eu tiver a área toda, eu tenho o comprimento inteiro, ok? Da circunferência. Então, marcados esses pontos aí e descrita essa relação, agora a gente, e sabendo que isso é proporcional, né? Então eu posso aplicar uma regra de 3 e encontrar, isolando, obviamente, a nossa área 2 e tentar encontrar essa área 2. Então a área 2 vai multiplicar 2πg e 2πr vai multiplicar πg ao quadrado, certo? E aí a gente vai ter essa relação descrita a partir dessa igualdade, dessa proporcionalidade, ok? Então a gente vai continuando para encontrar a nossa área 2, que é o objetivo. Então, dessa nossa relação de proporcionalidade, onde a área 2 está para a área total, assim como parte do segmento, parte do arco está para o arco total, né? Área total, arco total. Segmento linear ali do setor da área, que é a área 2, que é o que a gente está levando em consideração, está para a medida 2πr, beleza? Então, quando a gente tem a proporcionalidade, a gente pode multiplicar isso aqui cruzado e fazer com que as igualdades tenham equivalência, né? Então, o que eu tenho é que a área 2, que multiplica 2πg, né, é igual a 2πr, tá? 2πr, que multiplica πg ao quadrado, certo? Mas o nosso objetivo aqui é isolarmos a área 2, né? Portanto, a área 2 vai ser 2πr πg quadrado. Ah, professor, não dá para juntar os π com π ali e fazer π ao quadrado? Pode sim, tá? E o 2πg que estava multiplicando vai passar dividindo, então dividido por 2πg. Tá? Eu só não juntei porque mais adiante a gente vai cortar coisas aí, então eu preferi permanecer ela dessa forma. Então, o que implica que a nossa área 2, depois de isolado e simplificado, né? 2 multiplicando por 2 dividindo por 2 eu posso simplificar. Multiplicando por um π dividindo por um π eu posso simplificar. Aqui em cima, a princípio, sobrou o r, o π e o g ao quadrado e embaixo o g. Então, 1g eu vou cortar com 1g. Então, sobrou 1g apenas, certo? Então, ficou π vezes r vezes g, ok? Então, a minha área 2, em resumo, né, é π vezes o raio
vezes a geratriz, tá? É o produto de π, o raio e a geratriz. Portanto, só para conclusão, a nossa área total da superfície, que era dada por área 1 mais área 2, né, onde a área 1 era o círculo e a área 2 a área desse setor circular, resumidamente, né, vocês não precisam decorar disso, mas precisam aprender como se faz, π r ao quadrado, né, que é a área da circunferência, né, da base, mais π r g. Ou ainda, se quiserem colocar em evidência alguns elementos, né, a gente consegue colocar o π e o r em evidência. Né? Então, π vezes r, que multiplica r, né, para encontrar o πr ao quadrado, mais g. Ok? Então, a nossa área da superfície, finalizando, ela pode ser dada dessa forma aí. A área da superfície é πr, que multiplica r mais g. Ok? Claro, conhecendo todos os elementos é só substituir na fórmula, mas já asseguro antecipadamente que é importante saber como construir a fórmula, beleza? Seguimos então? Bom, dando sequência, a gente vai falar um pouquinho do volume do cone, né? E como não podia deixar de ser, né, a gente recai aqui novamente no princípio de Cavalieri, tá? Como vocês já devem ter notado, o princípio de Cavalieri aparece algumas vezes aí, apareceu pelo menos, né, algumas vezes aí durante as últimas aulas, os últimos conteúdos. Mas é que ele é quem dá base, quem norteia boa parte das nossas discussões aqui, tá? Então é o seguinte, a gente já viu como é que calcula, né, o volume de uma pirâmide, né? Para quem não lembra, né, o volume da pirâmide é dado por 1/3 vezes a área da base vezes a altura da pirâmide, tá? Então, para quem ainda não recorda dessa formulazinha aí, é importante estar frio e atento aí para isso, né? Porque tem que estar na mente, tá? Tem que ser uma coisa que a gente precisa ter em mente a qualquer momento quando a gente vai resolver questões que envolvam volume. Então, o volume da pirâmide é 1/3 da área da base vezes a altura. Bom, o que eu tenho aqui? O princípio de Cavalieri adotado de novo, né? Qual que é a ideia? A ideia é o seguinte, usar o princípio de Cavalieri para essa situação. Tendo em vista que, tirando o comportamento de que uma pirâmide tem segmentos de reta e um cone vai ter regiões que não são segmentos de reta, que são curvas, né? Apesar do segmento de reta ser uma curva, mas curvas que não sejam segmentos de reta, então, melhor dizendo, né? Então a gente basta ter a seguinte situação: encontrar uma pirâmide com a mesma altura de um determinado cone, tá? De tal forma que a área da base dessa pirâmide seja igual à área da base do cone. E aí, se vocês quiserem fazer algumas relações de apótema aqui, raio, eu não vou fazer a demonstração aqui para o vídeo não ficar extenso, mas é possível, né? E aí a gente vai ter o seguinte, né? Que um corte paralelo ao plano da base dessas, tanto do cone quanto da pirâmide, vão gerar áreas A1 e A2 aqui. Se essas áreas elas são equivalentes, e vão ser, né? Então a gente conclui que o volume da pirâmide é igual ao volume do cone, certo? Portanto, eu posso dizer que o volume do cone é dado por 1/3 da área da base vezes a altura, tá? E aí a gente conclui que a fórmula para a área da pirâmide e para a área, desculpe, falando área aqui, volume. A fórmula para o volume da pirâmide e o volume do cone é exatamente a mesma. O único detalhamento que a gente está estudando agora especificamente sobre cones circulares é que eu posso trocar essa área por um círculo, né? Círculo de raio R, que é isso que a gente vai fazer. Então, em resumo, né, o volume do cone é a área da base vezes a altura, divididos por 3, e em especial eu posso substituir a área da base por πr ao quadrado, né? Então o volume do cone é πr ao quadrado vezes h, vezes a altura do cone, dividido por 3. Lembrando que esse h eu estou tratando da altura do cone, né? Assim como lá essa fórmula aqui e a fórmula de pirâmide é exatamente a mesma, né? O único detalhe é que a minha base, quando eu trato de cones circulares, é exatamente um círculo, então eu posso substituir por πr ao quadrado. E aí a gente fecha essa parte de volume, beleza?
Fechando essa parte de volume, a gente fecha essa parte de cone. E aí a gente vai resolver alguns exercícios sobre isso na sequência.